E aí, Dani, a gente que não tinha a menor pretensão e não sabia onde isso ia dar, a gente começou a receber as devolutivas das mulheres dizendo: Patrícia, queria te agradecer, porque graças a você hoje eu tô com meu filho no colo. Ah, nossa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inspire People. Meu nome é Denise Mel e toda semana eu entrevisto pessoas com histórias inspiradoras para compartilhar. E a nossa entrevistada de hoje, ela escolheu atuar numa área onde as mulheres são minoria. Somente 15% das cadeiras são ocupadas por elas. Ela é mãe, psicóloga, cristã e sempre atuou na parte de assistência social e psicológica através da igreja. Mas em um dado momento, ela percebe que tem uma área que pode potencializar essa ajuda. Eu estou falando da política. Já foi vereadora e atualmente ela é deputada estadual. E é para falar sobre essa trajetória de uma mulher na política que nós vamos conversar hoje com Patrícia Bezerra. Oi, Dani. Uma delícia estar aqui com você. Sempre é bom estar aqui com você. Tomara, né? O nosso desejo, seu, meu, é que a gente inspire muitas mulheres através dessa conversa. Você se voluntariou desde muito cedo trabalhando em assistência social através da igreja. Exatamente, através de uma entidade social vinculada à minha igreja anterior, né? E fazia um trabalho social usando da minha profissão, que a gente pode usar do nosso instrumento profissional, né? Eu sou psicóloga de formação, como você falou, e atendia voluntariamente, comecei atendendo clinicamente na instituição. E acabei no tempo global de voluntariado ali por 14 anos. Você começou com voluntariado em que ano? Eu comecei com voluntariado, a Duda nasceu em 2000, foi mais ou menos em 98 que eu comecei 98. Com voluntariado. 98. Foi depois da sua segunda filha? Exato, no meio da minha gestação de uma para outra. E quando que você percebe que isso tem uma relação direta com a política? Eu só fui perceber que tinha uma relação com a política quando eu sou convidada a ser candidata, né? Porque a hora que o convite surge, as pessoas começaram a falar para mim: Patrícia, mas assim, você é política. A sua essência é política. Uhum. Eu falei, mas como assim? Eu sou presidente de entidade social. Aí elas falavam assim: entidade social faz um trabalho não governamental, Patrícia. Olha o nome. E aí eu comecei a fazer reflexão. Nunca olhei para isso como uma carreira. Embora, assim, eu sempre tenha gostado da política. E isso foi que ano, Paty? Que aí você foi convidada para ser vereadora. Isso. Aí a gente está falando de 2000, as conversas começaram em 2010, né? E aí começou um processo de construção dessa pessoa, né? Da candidata. Também não é simples, né? Você sair do anonimato, né? De um lugar de conforto para uma exposição. E aí vem a candidatura em 2011 e em 2012 eu estou vereadora na maior cidade da América Latina, na maior Câmara Municipal da América Latina. Como vereadora, quais eram suas principais pautas quando você começou ali? Bom, desde o início a gente estava trabalhando a questão da mulher, né? Porque assim, uma mulher tem que olhar para uma mulher. A gente tem que, de alguma forma, se identificar com as nossas próprias questões. E aí tinha uma questão muito patente para mim, que era a questão do parto, porque não fazia nenhum sentido na minha cabeça a gente fazer parte de uma população da maior cidade da América Latina, a cidade mais rica da América Latina, e as mulheres, elas não terem na rede pública uma assistência adequada no parto. Quando você ia naquela época para a rede privada, você começa a dilatar a partir de uma certa medida. Se você tem um limiar baixo para dor, você é anestesiada. Né? Mas no SUS não acontecia isso. E qual que era a diferenciação? A diferenciação é o sistema econômico. E eu falei assim, não, isso não é justo. Então a gente começou a trabalhar não só o processo da anestesia
para quem tivesse um limiar de dor baixo, mas também todo um processo de humanização do parto. Sempre foi um objeto do nosso mandato, Dani, a questão da mulher, da saúde da mulher, da proteção e da garantia de direito da mulher. Mas, Paty, e aí você começou, então, essa era a sua bandeira mais forte como vereadora, mas você não parou. Hoje você é deputada estadual. Quanto tempo você ficou como vereadora? Fiquei 2 mandatos como vereadora, né? Cada mandato tem 4 anos, então são 8 anos. Nesse intermédio eu fiquei 5 meses como secretária de Direitos Humanos, que foi uma experiência riquíssima também na minha vida. E depois, agora, estou há um ano estou como deputada estadual. E em um ano, Dani, a gente fez o trabalho de 4 anos, né? Porque o que acontece é que estou suplente, né? E por conta disso, eu entrei no meio do mandato, né? E o mandato é de 4 anos, eu entrei no meio. Mas a gente recuperou todo o tempo que os outros 2 anos que eu não estava lá, trabalhando com afinco, porque assim, política é um baita de um instrumento de justiça. Eu acredito na política, Dani. Eu vou usar um exemplo de uma lei também, nossa, a respeito da trombofilia, Dani, né? A maioria das pessoas nunca ouviram falar, como eu nunca tinha escutado falar a respeito de trombofilia. Trombofilia é uma característica sanguínea, recorrente entre as mulheres. E eu soube da trombofilia por conta da Rebeca Nemer, que é minha amiga, e falou para mim: Paty, você sabe que uma das razões por abortos recorrentes é da mulher ser trombofílica? Falei: nunca tinha escutado falar essa palavra. Então, acontece assim. Essas mulheres também são vítimas letais de tromboses, de embolias. Eu falei: não, você tá brincando, Rê. É verdade, Paty, é uma das causas. Eu falei: então tá bom, então vamos estudar. Aí minha assessoria técnica fomos levantar, entramos em contato com o Hospital Edmundo Vasconcelos, que é a referência na questão, e começamos a trabalhar do mesmo jeito. Espera um pouquinho, qual que é a incidência de morte? Olha, realmente, vereadora, é uma questão de saúde pública. Opa, então se é uma questão de saúde pública, vamos entrar. E aí a gente fez uma lei que garantia, e que garante, hoje, é garantido no Sistema Único de Saúde, né? Que toda mulher com histórico familiar de problema cardiovascular e com aborto recorrente e com algum tipo de indício, ela tem o direito a uma investigação genética, porque é uma investigação, é um exame caro, para saber se ela é trombofílica. E aí, Dani, a gente que não tinha a menor pretensão e não sabia onde isso ia dar, a gente começou a receber as devolutivas das mulheres dizendo: Patrícia, queria te agradecer, porque graças a você, hoje eu tô com meu filho no colo. Nossa. Legal. Que inspirador, Paty. E aí, agora já fomos pelo menos quase uns 13 anos de política, então? Porque foram 2 mandatos, 5 meses. 10 anos. 10 passa anos. Muito rápido. E dentro desse seu, eu imagino, né? Você se predispôs a tudo isso, mas há desafios e conquistas em meio a isso. A gente já acabou de comentar um pouco sobre quais são os desafios, mas você tem um maior desafio que você sofreu ao longo desse processo que você consiga? Eu fui relatora da CPI que investigou a exploração sexual de criança e adolescente aqui na capital, em grandes eventos. E nesses eventos de grande porte, Dani, tem todo uma teia de exploração sexual. À época, estava acabando de construir a Arena Corinthians, né? E eu sou corintiana, graças a Deus. Mas a gente também teve denúncias a respeito daquele pátio de construção. Por quê? Os trabalhadores vieram de vários estados. E eles ficavam aqui, trabalhavam durante a semana e durante o final de semana também. Mas não tinha opção de lazer
porque a cidade de São Paulo é uma cidade cara, sobretudo para quem vem dessas regiões. E aquele canteiro acabou virando um ponto onde eram levadas crianças aliciadas. E isso tudo foi levado à informação através de entidades que trabalhavam com crianças no entorno ali da região de Itaquera. Eu estava tão embevecida com o processo e tão certa de que o relatório era justo, era o correto. Eu tinha acabado de chegar, estava com muita sede, né? Sangue no olho, quero fazer. Sangue no olho, exatamente. Mas eu tinha que ter feito o papel político de chegar para os meus colegas e conversado com eles e acertado o voto. Esse relatório é o correto, é o justo, não sei o quê, então todo mundo tem que votar no justo. E eu dei com os burros na água, Dani, porque assim, o relatório teve 2 votos. Mas depois de passado a raiva, depois de superado a frustração, depois de ter superado todos os sentimentos de pseudo-injustiça que parecia que eu tinha sofrido, né? Aí, alguns colegas me chamaram, né? Com muito respeito e falaram: Paty, não é assim. É uma construção. Então, você vai ter que fazer esse movimento. Aqui é assim. Eu acredito que nesse tempo você percebeu que política se faz com política, né? Precisa envolver as pessoas dentro do processo. São inúmeros movimentos políticos que você tem que ter e desenvolver. E aí, Dani, aquilo que você não tem habilidade, você tem que desenvolver. Então não adianta ir goela abaixo. Então você tem que falar com um, você tem que falar com outro, você tem que falar com aquele que é do partido que você detesta, que fala um monte de besteira no plenário. Você quer morrer, mas você tem que ir lá e falar para ele assim: querido, eu preciso muito de você. Eu posso até me achar melhor que ele. Porque tem hora que a gente se acha, sabe, Dani? A gente acha que é o nosso pensamento que é o certo, que é a nossa ideologia que é a certa, que aquilo que a gente defende é o certo, mas o outro está defendendo aquilo que ele pensa do mesmo lugar que eu. Exatamente. Com as mesmas crenças. A hora que você entende isso, fica mais fácil. Eu imagino que houveram diversos desafios, né, e diversas conquistas, e a gente teria muito mais pauta para falar aqui. Mas, para acabar, né, para acabar essa entrevista aqui, eu queria te fazer uma pergunta do tipo: se você pudesse resumir essa sua trajetória de uma mulher na política em uma palavra, ou em uma frase, ou em um aprendizado, qual que seria? Se eu pudesse resumir numa frase ou numa palavra, seria superação. É o lugar da sua trajetória, superação. Desde a menina do Paraná até a mulher de hoje, deputada. Patrícia, eu queria te agradecer demais. É isso. Eu acredito que essa sua história pode inspirar muitas mulheres, muitas pessoas. Não vou só limitar também ao público feminino, mas porque muitas pessoas às vezes se olham e falam: eu quero fazer algo, mas não dão o primeiro passo. E às vezes o chamado tá ali, ó, batendo na porta, falando: vem que você precisa, você tem algo dentro de si que pode fazer a diferença, e esse algo pode ser através da política. Então eu tenho certeza que a sua história vai colaborar mesmo para abrir essas portas para pessoas que queiram isso. Então queria te agradecer demais, viu? Obrigada mesmo. Eu também a você, Dani. E esse é o meu desejo também. Amém. Muito obrigada mesmo. Então, se você gostou dessa história da Patrícia, comenta aqui, curte, compartilha com pessoas que você sabe que tem aquela semente, que querem fazer a diferença política, mas que tá faltando só um empurrãozinho. Se você gostou, pode comentar e compartilha com essas pessoas. Por hoje é só. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.